Opinião. Olá. O Opinião encerra o seu primeiro ciclo de debates e ponderações voltado à reflexão de temas cotidianos que merecem maior zelo à luz da justiça e das liberdades. Nesta ocasião, 3 foram os temas tratados. O primeiro, a execução de pena de morte a estrangeiros, nacionais de Estados de Direito, que repudiam este atentado ao direito à vida. O segundo, a questão da execução ilegítima de indivíduos depositada em frágeis argumentos de retaliação política, numa análise pontual sobre o sequestro e execução de cidadãos japoneses pelo Estado Islâmico. E o terceiro, o alistamento e o uso de crianças como soldados em conflitos armados. Por ora, convidamos a reapreciação dos temas pelos excertos que se seguem. Assim, analise, caro amigo, a questão da pena de morte como discutido no Opinião 1, publicado em 24 de janeiro, e continue sempre a pensar a justiça. O canal Opinião do Pensar a Justiça pretende hoje discutir sucintamente uma única vertente sobre a questão da execução de 2 cidadãos estrangeiros pelo governo da Indonésia pela figura típica do tráfico de drogas, um holandês e um brasileiro. A questão que se pretende debater hoje é justamente o direito à vida dentro dessa linha tensa que separa o direito natural do direito positivo. Ao presidente da Indonésia, resta claro uma sustentação dos princípios positivistas, haja vista que, pelo que nos permite a abstração da nota oficial publicada pela Presidência da República do Brasil, que aquele Estado soberano, a Indonésia, se apega claramente à sua política de contenção e combate ao tráfico internacional e interno de entorpecentes, ao que o leva a aplicar a pena capital, como lhe garante o ordenamento jurídico interno àqueles que forem condenados pela prática desta conduta. Numa leitura positivista, resta evidente que o presidente da Indonésia, ao negar os vários pedidos de clemência de Brasil e de Holanda, como um último recurso à preservação da vida contra a execução da pena capital de morte, ele sustenta ali que foram observadas todas as leis internas, observados e respeitado o devido processo legal, e dentro de uma política pública de contenção e gestão do Estado, política essa que lhe levou à presidência, deveria ser aplicada incontinente a pena que havia sido objeto de sentença. O discurso de justificação advindo da Presidência da República do Brasil, ele na verdade tem 2 momentos. O grande ponto de coligação entre os 2 discursos é a moderação no primeiro, em que há uma clara esperança de que o positivismo da Indonésia fosse superado por um ajuste político que levasse ao reconhecimento de um direito superior e universal àquele direito interno. Um princípio esse que teria como fundamento 2 variáveis. O primeiro, que se trata de um cidadão de Estado outro que não aceita a pena de morte por respeitar o direito à vida como prevalente e pertencente a um núcleo duro que inspira os direitos humanos. E o segundo, por reconhecer um ajuste político, uma aproximação diplomática entre os 2 estados que pudesse impor, ou pelo menos inspirar a presidência da Indonésia a, acolhendo o pedido de clemência, instituir uma pena mediana entre o ordenamento jurídico brasileiro e o ordenamento jurídico daquele Estado independente, que seria justamente a suspensão da aplicação da pena de morte para a extensão da aplicação de uma pena de reclusão. Em outras palavras, que houvesse uma moderação, mas que não se chegasse a um extremo. Mas frise-se, sempre reconhecendo que há um positivismo, sempre reconhecendo que esse positivismo que foi base do discurso do presidente da Indonésia deve ser preservado, deve ser respeitado. Por quê? Porque a própria presidência do Brasil reconhece, primeiro, que houve um processo legal. Segundo, que foi dada a oportunidade de responder perante a lei. Terceiro, que a sentença, a grosso modo, seria amparada e justificada em leis locais
leis essas foram constituídas dentro de um respeito à soberania daquele Estado internacional. Também fez parte do discurso da presidência do Brasil uma tentativa de comover a presidência da Indonésia a fazer uma leitura atual das premissas transcendentais, dos direitos universais, aqueles que se sobrepõem aos direitos internos, no sentido de não mais acolher penas cruéis e desumanas, e muito menos a forma como essa pena de morte, essa pena capital, é aplicada. No caso, em voga, por fuzilamento. Então, dentro dessa lógica, o discurso ele parte de um positivismo reconhecido para lhe inspirar uma interpretação dentro de regras de princípios transcendentais, o que nos permite dizer que o discurso da presidência parte de um neopositivismo como fundamento para acolhimento de um pedido, de uma reiteração de um pedido que havia sido denegado, seria o pedido de clemência. O governo da Holanda, na figura do seu ministro das Relações Exteriores, renegando qualquer conteúdo positivista, enveredou pelo caminho único da questão de princípio que envolve a discussão. Questão de princípio essa que gera argumentos mais coerentes em prol da defesa da vida. Vida essa que é um bem inalienável, um bem intransferível, um bem insuscetível de qualquer punição extremada. Ao contrário, deve ser preservada. E penas de morte são penas cruéis e penas desumanas. Penas que atentam e andam na contramão dos movimentos mundiais de fortalecimento do indivíduo enquanto núcleo e prevalência das sociedades contemporâneas. Então, dentro dessa lógica, o governo da Holanda não entra na discussão se a sentença é justa, se a sentença é injusta, se ela é legal ou se é ilegal. Simplesmente transcende o argumento para dizer o seguinte: existem princípios que são superiores aos ordenamentos internos e princípios esses que reconhecem que a pena de morte atenta contra um bem maior do indivíduo, que é a sua vida. Na leitura totalmente pontual e convergente que se propôs por ora, resta claro que o discurso ele vem do positivismo à principiologia. E dentro dessa lógica, uma principiologia totalmente amparada em direito transcendente que nos permite dizer que é uma apologia aos direitos naturais. Muito bem. Sem maiores divagações institucionais pelo pensar a justiça, formula-se a seguinte questão. E para si, qual dos três é o melhor argumento? Ou ainda, será que você tem um argumento melhor? Contacte-nos, dê a sua opinião. Afinal, vamos pensar a justiça.